Olá, eu sou o professor Sérgio Araújo, muito bem-vindos ao canal. Hoje falaremos sobre o tratamento farmacológico da asma brônquica, após a nossa vinheta. Então aqui nós podemos ver como é feito o tratamento da asma brônquica. E o tratamento ela obedece a um ciclo terapêutico que visa revisar a resposta baseado em sintomas que o paciente tem, se ele apresenta exacerbações, se apresenta efeitos adversos ou se a função pulmonar melhora com o tratamento farmacológico. Então, sempre revisar a resposta ao tratamento farmacológico. Após a revisão, deve-se avaliar se há necessidade de se incluir outros tratamentos ou alterar os tratamentos existentes, se há necessidade de modificar os fatores de risco também. Após essa avaliação, fazer os ajustes necessários com relação ao tratamento farmacológico e também com relação ao tratamento não farmacológico, fazendo com que o paciente passe de uma etapa para outra para controle dos sintomas e também para evitar as exacerbações na asma. Então sempre vai obedecer esse ciclo de revisar a resposta, avaliar e ajustar se necessário. Então podemos ver nessa tabela abaixo como é feito o tratamento da asma. O tratamento da asma é feito em 5 etapas. Nós podemos ver o tratamento preferencial para controle. Também abaixo nós podemos ver o tratamento preferencial para alívio, ou seja, o tratamento de resgate. Quando o paciente tiver uma crise asmática, o que é que ele deve fazer? Para ambos os tratamentos, seja de controle ou seja de alívio, existe o preferencial, existe também a alternativa terapêutica. Então, para a etapa 1, o que significa a etapa 1? Significa o paciente com aquela asma intermitente ou leve. Então, deve-se administrar preferencialmente, se necessário, baixa dose de corticoide inalatório juntamente com formoterol. Nós veremos quais são os corticoides inalatórios usados. Deve-se utilizar preferencialmente, se necessário, baixa dose de corticoide inalatório associado ao formoterol. Há algum tempo atrás, o tratamento preferencial da etapa 1 era simplesmente o uso de beta-agonista de curta ação, se necessário, ou seja, um salbutamol, se houvesse necessidade. Hoje sabe-se que é mais seguro para o paciente sempre utilizar o corticoide inalatório, só que utilizar ele associado ao beta-agonista de ação longa, como é o caso do formoterol. A etapa 2 é utilizado baixa dose de corticoide inalado isoladamente ou, se necessário, utilizar o corticoide inalado associado ao formoterol, exatamente como na etapa 1. E por que na etapa 2 tem essa possibilidade? Porque o paciente ele se sente muitas vezes melhor do ponto de vista da sintomatologia quando ele utiliza o broncodilatador. O broncodilatador é quem vai aliviar os sintomas. Então esse paciente muitas vezes faz uso do formoterol para aliviar os sintomas e ele associado ao corticoide inalatório vai ter uma eficiência muito melhor, uma vez que vai reduzir o processo inflamatório das vias aéreas. Nós podemos ver que etapa 1 e etapa 2 temos também alternativas terapêuticas para controle. Na etapa 1, a alternativa terapêutica para controle é utilizar baixas doses de corticoide inalatório se houver necessidade de utilizar um SABA. E o que é o SABA? É um agonista beta de ação curta. Pode ser, por exemplo, o salbutamol. Nós veremos mais adiante nessa aula. Mas se for necessário utilizar um SABA, sempre utilizar ele associado a um corticoide inalatório de dose baixa. Na etapa 2, nós temos como alternativa para controle o uso de antagonistas de receptores de leucotrienos ou baixa dose de corticoide inalado, se por acaso houver necessidade de SABA, exatamente como foi feito alternativamente para a etapa 1. Vejam que, como tratamento para alívio de sintomas,
é feita a associação de corticoide inalatório em baixa dose juntamente com o formoterol. Então vejam que o tratamento de controle da etapa 1 e o tratamento de alívio são exatamente os mesmos. É utilizar doses baixas de corticoide inalatório com formoterol é o tratamento de alívio para todas as etapas. E alternativamente, pode-se utilizar beta-2 agonista de curta ação, que é o SABA. A alternativa é que é o beta-2 agonista de ação curta. Jamais deve-se utilizar ele isoladamente antes de utilizar o tratamento preferencial. A partir da etapa 3, o tratamento é feito com LABA. E o que é o LABA? É o agonista beta de ação longa. E esse agonista beta de ação longa sempre vai estar associado a um corticoide. O que vai variar na etapa 3, 4 e 5 é a dose do corticoide inalatório usado. Na etapa 3 é utilizado dose baixa de corticoide, na etapa 4 dose média de corticoide e na etapa 5 é a dose alta de corticoide. Como alternativa, para a etapa 3, dose média de corticoide inalatório ou associação de doses baixas de corticoide inalatório mais antagonista de receptores de leucotrienos. Vejam que a alternativa de cada uma das etapas é exatamente o que seria usado na etapa posterior. Se na etapa 3 se utiliza dose baixa de corticoide mais LABA, como alternativa, se utiliza dose média de corticoide inalatório. Se na etapa 4 se utiliza preferencialmente dose média de corticoide inalatório mais LABA, alternativamente se utiliza dose alta de corticoide inalatório. No caso da etapa 4, associado a tiotrópio ou associado a antagonista de receptores de leucotrienos. Na etapa 5, além de se fazer alta dose de corticoide inalatório mais LABA, nessa etapa, que é a etapa usada para tratar asma grave, deve-se fazer a avaliação fenotípica para saber qual é o tipo de asma que o paciente tem. Se é uma asma eosinofílica, se é uma asma relacionada à interleucina 5 ou interleucina 4. A partir dessa avaliação fenotípica, vai se adicionar o tratamento específico para asma. Por exemplo, com tiotrópio, com anti-GE, com antirreceptor de interleucina 4 ou interleucina 5. E como se deve fazer a avaliação do controle para saber se a asma está ou não está controlada? Então, deve-se fazer baseado em alguns parâmetros. Por exemplo, o paciente está com asma controlada se ele não apresentar sintomas diurnos ou, no máximo, 2 vezes por semana ele apresentar sintomas de asma diurno. Se não tiver nenhuma limitação de atividades, nem despertares noturnos, nem precisar usar medicamento de alívio, ou se o volume expiratório forçado estiver normal e não apresentar nenhuma exacerbação, a gente pode dizer que esse paciente está com a asma controlada. Quando é que o paciente tem um controle parcial da asma? Quando os sintomas diurnos forem superior a 2 vezes por semana, quando apresentar alguma limitação das suas atividades, quando apresentar pelo menos um despertar noturno, quando usar medicamento de alívio em 2 ou mais vezes por semana, quando o volume expiratório forçado for inferior a 80% ou quando apresentar pelo menos uma ou mais exacerbações por ano. Então, nesse caso, podemos considerar que o paciente tem asma parcialmente controlada pelos medicamentos. Nesse caso, sugere-se mudar a etapa do tratamento. Se ele está na etapa 1, ele passar para a etapa 2. Se ele está na etapa 2, passar para a etapa 3. Então, é a sugestão para que esse controle deixe de ser parcial para ser total. E se o paciente não estiver controlado? Ele não está controlado quando ela apresenta 3 ou mais parâmetros presentes em qualquer semana, ou se ela apresentar uma exacerbação em qualquer semana. Nesse caso, o paciente não está controlado, então, obrigatoriamente, ele deve passar para a etapa posterior do tratamento farmacológico. Quais são os objetivos do tratamento da asma? O primeiro é reduzir os sintomas crônicos. Quais são os sintomas crônicos? Tosse, dispneia durante o dia, durante a noite ou após o exercício físico. Então, um dos objetivos é esse, reduzir sintomas crônicos da asma.
mas também reduzir o uso de beta-2 agonista de curta ação, reduzir o uso de salbutamol. Por isso que desde o início se faz uso de corticoide inalatório associado a um beta-agonista de longa ação, associado ao formoterol, para reduzir o uso de beta-2 de ação curta. Também um dos objetivos é manter a função pulmonar normal, tentar trazer o máximo para o normal o volume expiratório forçado 1. Também manter as atividades do dia a dia, seja no trabalho ou no exercício, prevenir que o paciente tenha alguma exacerbação e reduzir ao máximo os efeitos adversos ao tratamento farmacológico. Então, esses são os objetivos para tratamento da asma. Então, como nós vimos, vários fármacos podem ser usados para tratar a asma. Por essa razão, nós vamos ver alguns deles. Os primeiros são os agonistas adrenérgicos. Nós podemos ver vários representantes aqui, a norepinefrina e a epinefrina. Eles são os hormônios naturais, mas nós podemos ver o isoproterenol e o salbutamol, que são agonistas beta de curta ação. SABA é a sigla deles. São de ação curta por quê? Porque o efeito dura de 2 a 6 horas aproximadamente. Já o salmeterol e o formoterol, eles são agonistas beta de ação longa. São de ação longa porque o seu efeito pode chegar até 12 horas. E como é que os agonistas betas vão agir? Eles vão se ligar em receptores beta. Como nós podemos ver nessa imagem, existem pelo menos dois grupos de receptores beta. Os receptores beta 1 e os receptores beta 2. Os agonistas adrenérgicos beta, que são utilizados para asma, ele tem uma função, produzir uma broncodilatação. Eles precisam ativar receptores beta no músculo liso dos brônquios, ou seja, receptores beta 2. Mas podemos ver nessa imagem que existem receptores beta 2 em outros lugares, como por exemplo no músculo uterino. E no músculo uterino ele vai produzir um relaxamento uterino, ou seja, os broncodilatadores, eles podem ter ação também no músculo uterino, eles podem interferir, por exemplo, na gravidez. Mas existem broncodilatadores que são agonistas adrenérgicos, que não são seletivos, que não agem exclusivamente em beta 2 e também vão se ligar em beta 1, promovendo a sua ativação. E ao se ligar em beta 1 nós temos no coração e nos rins, nós teremos as principais reações adversas dos agonistas adrenérgicos. Quando eles se ligam no beta 1 no coração, eles aumentam o cronotropismo e também aumentam o ionotropismo. E quando eles se ligam nos beta 1 dos rins, eles aumentam a liberação de renina. Então, as reações adversas são em virtude principalmente da falta de seletividade dos agonistas adrenérgicos. Aqui nós podemos ver uma tabela comparando os principais representantes SABA, LABA e ultralaba. Então, os SABAs são os agonistas beta de curta ação, salbutamol e terbutalina. São de curta ação porque nós podemos ver que, apesar do início da ação deles ser bem curta, menos de 5 minutos, eles começam a agir, mas o tempo em que eles promovem a broncodilatação é curta também, de 3 a 6 horas aproximadamente. Podemos ver uma outra coluna também bastante importante, que é a especificidade beta 2, beta 1. Nós queremos que ele seja específico para beta 2, mas como nós vimos, eles não são específicos para beta 2, alguns se ligam também em beta 1. Então, quanto maior esse índice, quanto maior a capacidade deles se ligarem a beta 2 comparado a beta 1, melhor para o tratamento da asma. Então, vamos olhar, por exemplo, para esses dois SABos, salbutamol e a terbutalina. A terbutalina apresenta o índice 63, ou seja, ele tem a capacidade de se ligar a beta 2 63 vezes maior do que se ligar a beta 1. Comparado ao salbutamol, a terbutalina produz menos efeitos cardíacos porque tem uma especificidade beta 2 maior do que beta 1 comparado ao salbutamol. Olhando aí para o LABA agora, o salmeterol e o formoterol, eles apresentam um tempo de ação bem maior, por isso que eles são agonistas beta de longa ação. Então eles se ligam no receptor e promovem uma broncodilatação por até 12 horas, só que o início de ação deles é um pouco mais atrasado, né? Pode chegar a 15 minutos para o salmeterol e pode chegar a 7 minutos para o formoterol. Olhando para a mesma coluna da especificidade,
podemos ver que o salmeterol ele é muito mais específico para beta 2 do que os demais. Tem um índice 3000, ou seja, ele se liga 3000 vezes mais forte a beta 2 do que a beta 1. Então, quando a gente compara com o formoterol, que também é um LABA, ele tem uma especificidade para beta 2 muito menor do que o salmeterol. E nós temos também um terceiro grupo, que é o ultralaba. O que é que o ultralaba tem de diferente? Ele tem os benefícios do SABA, ou seja, eles têm um início de ação bem curta, chegando até 5 minutos, e ele tem os benefícios do LABA, ou seja, uma duração de efeito muito longa, alguns com 12 horas, e o indacaterol podendo chegar até 24 horas. Desses três, o que tem a maior especificidade para beta 2 é o vilanterol, chegando a 2.040 vezes mais específico para beta 2 do que para beta 1. E como é que os agonistas adrenérgicos eles agem? Então podemos ver aí um agonista adrenérgico, seja LABA, SABA, ultralaba, se ligando no receptor beta 2. Ao se ligar no receptor beta 2, ele vai ativar a enzima adenilato ciclase, que vai quebrar o ATP, produzindo o AMP cíclico. E pela imagem nós podemos ver que o AMP cíclico ele tem uma função. Ele vai aumentar a ativação da proteína quinase A, a pKa. E essa proteína quinase A ativada vai aumentar a ativação de canais de potássio, vai diminuir a atividade da via fosfolipase C, inositol trifosfato cálcio, vai aumentar a permuta de sódio por cálcio, vai aumentar também a atividade da sódio-cálcio ATPase e vai diminuir a atividade da creatina quinase do músculo liso dos brônquios. Tudo isso tem um resultado, é o relaxamento da musculatura bronquiolar e, consequentemente, uma broncodilatação. Quais são os principais efeitos adversos dos agonistas adrenérgicos? Os principais efeitos adversos se referem à falta de seletividade. Mas vejam que aqui nesse quadro, vários efeitos adversos não se referem à falta de seletividade, mas se refere à ligação dos agonistas em receptores beta 2 que são distribuídos em outros tecidos diferentes do tecido bronquiolar. Então, por exemplo, tremor muscular é um efeito adverso comum dos agonistas adrenérgicos. E isso acontece porque esses broncodilatadores se ligam em receptores beta 2 no músculo esquelético, ativando eles e produzindo tremor muscular. A taquicardia também acontece porque os receptores beta 2 existentes nos átrios vão ser ativados pelos agonistas adrenérgicos. A hipopotassemia é uma outra reação adversa também importante, na qual esses fármacos vão ativar receptores beta diretamente no músculo esquelético, aumentando a captação de potássio, diminuindo o potássio sérico. Inquietação também é uma reação adversa importante. E hipoxemia é uma outra reação adversa importante dos agonistas adrenérgicos. Então você está gostando dessa videoaula? Então não deixe de assinar o canal, não deixe de compartilhar com outras pessoas que você imagina que também vão usufruir desse conteúdo.